Acabou de ser confirmada uma morte com um tiro na cabeça. E aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês de alguém bem importante. Mas não é só isso não. Segundo informações privilegiadas do jornalista Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, Trump está bem de olho no Brasil. Ele citou Alexandre de Moraes, a posse de Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Lula da Silva e também Janja. Ele não poupou palavras e nem ninguém e revelou tudo que a mídia não quer que vocês saibam, mas vocês vão saber agora. Eduardo Bolsonaro vira piada nas redes após convite fake do Trump. Que barra. Pô, e nego chama isso de jornalismo. E eu tô no inquérito das fake news. Meu Deus do céu. Eu tô no inquérito das fake news. Os caras se dizem uma revista, tem cobertura e informação privilegiada do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal que combate fake news. Realmente o Brasil é o país da piada pronta. É o país da piada pronta. Então eu vou perder um tempinho explicando essa situação para vocês. Tudo começou depois que o Bolsonaro pediu ao Alexandre para liberar a ida dele nos Estados Unidos. Né? A gente lembra disso? Falamos disso aqui no programa. O Bolsonaro com passaporte retido. Ninguém sabe por quê, porque ele foi para os Estados Unidos. A meu contragosto, voltou para o Brasil, não deveria ter voltado, voltou ao Brasil, por decisão dele, voltou ao Brasil, ficou no Brasil, atendeu absolutamente tudo que o STF pediu, deu, sei lá, mais de 10 depoimentos, compareceu a tudo, participou do processo, pediu autorização para ir à posse do Milei sem nem precisar, foi à posse do Milei e voltou para o Brasil. Então, não tinha porque estar sem passaporte. Em fevereiro, nessa operação fajuta do inquérito do golpe, arrumaram um pretexto para tirar o passaporte dele. Então, o Alexandre recebeu o pedido, mas em vez de acatar o pedido, ele passou um vexame determinando que os advogados do presidente apresentassem um documento oficial para comprovar que o Bolsonaro havia mesmo sido formalmente convidado para a posse do Trump. Umas aspas aqui, umas aspas aqui, antes de nós continuarmos. Né? O mesmo cara que pediu a comprovação de convite eletrônico é o cara que manteve o Felipe Martins preso por meses. Meses. Com base, aliás, uma aspa, não, um parêntese. Por meses, com base em uma mentira que já havia sido desmentida pelas autoridades americanas. Esse é o mesmo Alexandre que não aceitou a validade do convite do Trump ao Bolsonaro. Né? Esse é o cara que resolveu intimar o Elon Musk, intimar a rede social, intimar a empresa internacional por postagem no X. Então é claro que para ele vale o que ele quer. Para os outros, né, a formalidade dos procedimentos vale quando é para atrapalhar. Claro que o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum zelo por formalidade, não tem absolutamente. Faz o que ele quer. Né? Ele está cagando de porta aberta no Supremo Tribunal Federal. E foi isso que bastou, esse questionamento estúpido, vergonhoso do ministro Alexandre de Moraes, foi o que bastou para que os vermes do braço midiático do Alexandre de Moraes espalhassem a mentira efetiva fake news, porque tem muita gente que diz, não existe fake news. Eu falo, não, existe fake news, não é crime, mas existe. Fake news é a notícia falsa com dolo, com o objetivo de manipular a opinião pública numa direção enganosa. Então, houve essa fake news de que o Trump não havia sido convidado pelo Bolsonaro. O Trump não havia convidado o Bolsonaro para posse, coisa nenhuma. E eu acho que o entorno do presidente já fez um bom trabalho desmentindo essa versão e comprovando que a gente já sabia, né, que o Trump, de fato, eu digo porque eu testemunhei o processo, testemunhei os bastidores, eu, Paulo, que não vale para processo, mas talvez valha para vocês da audiência, testemunhei como foi.
E, obviamente, as pessoas que não têm contato aqui nos Estados Unidos ficam meio perdidas, não sabem nem como é que funciona. Mas eu posso confirmar que o presidente Bolsonaro foi sim convidado e disse, e circulou nas redes sociais, que foi convidado por intervenção direta de Donald Trump, a contragosto de alguns, inclusive do entorno. E é muito difícil, eu diria que é extremamente fácil desmentir essa história de que o convite foi fake, né? Basta você olhar na própria petição dos advogados do presidente, o domínio enviado é o domínio do Trump, né? O domínio do comitê de posse do Trump, o T47 inaugural, 47 porque o Donald Trump tem a característica rara de ser o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos. O 46º é o George Soros, na verdade é o Joe Biden, mas ninguém acredita de fato nisso. E no site da posse dá para você ver isso. Se você for lá na aba de perguntas frequentes, você vai ver que o contato indicado também tem esse domínio, T47 inaugural, confirmando que esse de fato é o e-mail oficial. Então, para fechar o caixão dessa narrativa, os advogados do Bolsonaro apresentaram ao Alexandre o convite. Esse convite é assinado pelo Steve Witkoff e pela Kelly Loeffler, os presidentes do comitê inaugural do Trump e do J.D. Vance. Não tem como falar que esse documento não é verdadeiro. Tem o registro, né, dessas pessoas no domínio e tal. E aí a gente volta para o ponto que a gente falou na semana passada, que o Alexandre agora está entre a cruz e a espada, porque se ele deixa o Bolsonaro ir, não deixa de ser uma demonstração de fraqueza, permite que o Bolsonaro se exponha por ele mesmo, exponha a situação do Brasil para alguns dos homens mais importantes do mundo, e se ele não deixa, a gente tem um burocrata de Brasília impedindo um convite direto do Donald Trump, e eu repito o que eu disse no último programa, o Trump leva muito para o pessoal as coisas, essa é uma característica dele, mas corrobora toda a tese que eu venho plantando, né, com base na realidade, aqui nos Estados Unidos, de que o Brasil se tornou efetivamente uma ditadura. E aí não há mais... o grau dessa ditadura e da perseguição política, e de que nós não temos um processo sequer eleitoral legítimo, uma vez que você proíbe o principal opositor e líder nas pesquisas eleitorais de viajar, está escancarado. A ditadura brasileira fica escancarada. Mas eu diria que o principal ponto já foi atendido. Eu não sei se o Supremo Tribunal... Muita gente me pergunta, os jornais estão dizendo em torno do Bolsonaro desesperançoso. Eu posso dizer para vocês que isso é absolutamente falso. O pessoal está, inclusive o presidente, bastante esperançoso, porque não há motivos para uma negativa. Todo mundo, no entanto, ciente de que o Alexandre é o ayatolá do Brasil, ele faz absolutamente o que ele quiser, não tem absolutamente nenhum respaldo legal, não tem nenhum motivo para que ele não vá, mas a gente sabe que o Alexandre, como ayatolá do Brasil, vai fazer o que der na telha dele. Posto isso, ele mandou hoje para a Procuradoria-Geral se manifestar. Eu não sei se alguém tem alguma ilusão aqui de que isso não vai ser um jogo combinado. A Procuradoria-Geral vai se manifestar na direção que ela tiver combinado com o Alexandre. Eu tentei apurar ali com alguns interlocutores do Supremo Tribunal Federal e nem as pessoas com quem eu conversei dizem que há um consenso entre os ministros sobre o que o Alexandre vai fazer, e a decisão de fato vai caber ao Alexandre. É mais provável que o Alexandre negue? É mais provável que o Alexandre negue. É impossível que o Alexandre conceda? Não, porque ele pode tentar sim dar a aparência de que o Brasil está aqui, olha como ele é benevolente, como ele está distensionando, como o processo é legítimo. Ele tem tentado dar de vez em quando alguma aparência de legitimidade. Vamos ver o que vai acontecer. Mas seja o que for, o ponto principal deste convite já foi atendido. Qual é o objetivo deste convite? Qual foi o objetivo do Donald Trump com esse convite? Foi demonstrar apoio ao Bolsonaro. Veja, não é um convite como foi para o Milei, não é um convite como foi para o Meloni, não é um convite como foi para o Orbán, não é um convite como foi para o Zelensky. Todas essas pessoas estão no poder. Então, o convite é uma demonstração das relações dos Estados Unidos com os líderes que estão no poder desse país.
Jair Bolsonaro não só não está no poder, como é, em tese, inelegível e faz oposição ao atual presidente do Brasil. Então, a intenção do convite foi demonstrar: eu me preocupo com Bolsonaro, eu estou de olho com o que está acontecendo no Brasil. E essa era a minha grande preocupação caso o convite não fosse feito. Porque muito mais do que o convite ao presidente ou não convite ao presidente, seria uma sinalização de que nós íamos ter muita dificuldade para avançar nossa agenda, porque o Trump não estava muito preocupado com o Brasil. E o que ele está dizendo é: eu estou preocupado com o Brasil, eu estou preocupado com o Bolsonaro, e isso replica o que eu ouvi o próprio presidente Trump dizer. Ninguém me contou, eu vi pessoalmente, eu testemunhei a preocupação dele com o presidente Bolsonaro. E essa preocupação como candidato agora se manifesta em ato, em ação. Não significa que, ai meu Deus, então significa que amanhã o Trump vai mandar um tomahawk na cabeça do Alexandre de Moraes? Não, o Trump vai cancelar o... Pode ser. Agora, nós temos um trabalho a ser feito pela frente. O governo ainda não começou. E o mesmo trabalho que foi feito no Congresso vai precisar ser feito no Executivo. E eu vou fazer o papel que me couber nessa história. É o papel que Deus me permitir que eu tenha. Não vou me furtar a fazer o que tiver que ser feito. Né? Mas mesmo que, por exemplo, o Bolsonaro não vá, nós temos, e eu tive a confirmação hoje, de que a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, que teve site até de direita dizendo: Trump se referiu a Bolsonaro como senhor presidente, como se isso fosse uma sinalização de que o Trump ainda considera o presidente Bolsonaro o verdadeiro presidente do Brasil. Gente, devagar com o andor. O tratamento aqui nos Estados Unidos para presidentes e ex-presidentes é Mr. President, é senhor presidente. É o mesmo tratamento. Então, as pessoas endereçam, por exemplo, o George Bush como Mr. President. Esse é o pronome, digamos assim, de tratamento, seja para presidente como para ex-presidente. E eu não acho tão estranho, porque quando o meu avô era vivo, as pessoas, mesmo depois dele ter saído da presidência, eu ouvia as pessoas: presidente, todo mundo sempre tratava ele como presidente. Da mesma forma como tratam hoje, como eu, por exemplo, trato o presidente Bolsonaro. Presidente, você não trata como ex-presidente. Então, esse é o normal, tá? Mas, falando aqui da ex-primeira-dama, na primeira-dama, eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, eu acho que o contraste entre a Michele e a Janja talvez seja maior do que entre o Lula e o Bolsonaro, né? Assim, é uma diferença de mundo muito grande. Mas eu tive a confirmação de que a Michele Bolsonaro vai sim a Washington, haja o que hajar, né? Vai de qualquer forma a Washington. Então, certamente nós teremos pelo menos 2 membros da família Bolsonaro lá, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E ninguém vai conseguir impedi-los de ter reuniões importantes. Nós temos agendas bacanas, já confirmando aqui uma agenda para toda a comitiva brasileira. Nós temos aí algumas dezenas de parlamentares da oposição ao governo Lula que vão estar lá. E a gente vai expor o que está acontecendo no Brasil, na América. Vai continuar essa construção da ideia. As pessoas acham que é assim: você bate na porta e fala, cancela o visto. O cara, poxa, valeu, vou cancelar o visto. Isso é um processo de construção. Mas no Congresso nós não conseguimos. Não, nós conseguimos. Mas mudou o Congresso. Tudo bem, nós vamos conseguir de novo. Agora a gente precisa agir de forma alinhada com o Executivo. Isso vai demandar muitas reuniões, muitos encontros, um ano onde eu estou preparado para ir exaustivamente para Washington. Eu estou preparado exaustivamente para trabalhar ao longo desse ano nessa direção e de ter um parlamento muito mais alinhado, parlamento brasileiro muito mais alinhado conosco do que estava antes. E Meta responde ao governo Lula sobre mudanças na checagem de fatos. A Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, enviou sua resposta à notificação do governo Lula feita por meio da Advocacia Geral da União. A empresa tinha prazo até a meia-noite para esclarecer o fim do sistema de checagem de fatos em suas plataformas. No documento, o governo também solicitou explicações sobre as ações planejadas pela companhia para combater crimes de violência de gênero, racismo e homofobia no Brasil.
A notificação foi enviada na última sexta-feira 10, após uma reunião entre o advogado-geral da União, Jorge Messias, o presidente Lula e outros integrantes do governo. Com o recebimento da resposta, uma reunião técnica foi marcada para esta terça-feira 14 para avaliação dos esclarecimentos apresentados pela Big Tech norte-americana. Segundo a CNN, a Meta informou à AGU de Lula que o fim das checagens valerá apenas nos Estados Unidos. Abre aspas. No momento, está encerrado seu programa de verificação de fatos independente apenas nos Estados Unidos, onde testaremos... E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse esse jornalista? Vocês viram, ele falou que vai trabalhar empenhado, com toda a força, para acabar de vez com essa ditadura que está acontecendo no Brasil. E segundo ele, Moraes está no mato sem cachorro. Foi o que eu falei esses dias, tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ele não deixa Bolsonaro ir, aí ele admite para os Estados Unidos e para o mundo, nessa posse tão importante do presidente dos Estados Unidos, que o Brasil está realmente vivendo uma ditadura. E se ele cede, aí ele cai do pedestal. E aí, Alexandre de Moraes, a gente já sabe, né? O ministro Alexandre de Moraes não gosta de ceder, principalmente para Bolsonaro, seu maior desafeto. Então, gente, ele está realmente no mato sem cachorro. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem jeito. Algo vai ter que ser feito. Então, o que ele fez? Como sempre, jogou na mão de Paulo Gonet. E olhem essa notícia. Moraes pede a PGR manifestação sobre viagem de Jair Bolsonaro. Ex-presidente aguarda autorização da Justiça para comparecer à posse de Donald Trump. Agora quem resolve é Gonet, porque ele realmente ficou num mato sem cachorro, como disse o jornalista Paulo Figueiredo. E agora, gente, olhem essa notícia, que triste notícia. Morre ex-secretário argentino, ele foi baleado na comunidade do Rio de Janeiro. Gaston Fernando Burlon entra por engano em comunidade na capital fluminense em dezembro, para vocês verem como que tá o Rio de Janeiro. Após colocarem de novo lá na prefeitura Eduardo Paz, virou um caos o Rio de Janeiro, está à mercê da criminalidade. Morreu nesta segunda-feira após ficar cerca de um mês internado no Rio de Janeiro, o ex-secretário de Turismo Bariloche Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, que foi baleado no último dia 12 de dezembro, depois de entrar por engano em uma comunidade na capital fluminense. A informação foi divulgada por um comunicado na Câmara do Turismo de Bariloche. Gente, como que o mundo está vendo o Brasil lá fora com essa criminalidade tomando conta de tudo? O Rio de Janeiro está totalmente à mercê de bandidos. Entrar por engano em uma comunidade e ser baleado e depois ser morto? Nossa solidariedade à família. A que ponto está chegando o nosso Brasil? Bom, gente, esse foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho. Peço para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E com Bolsonaro em 2026 presidente, até nosso próximo encontro.